Amigos, companheiros do Farol de Ismael, muito boa tarde a todos. Nós, obviamente, não estamos nos dirigindo com exclusividade aos que conhecem o Farol. Poderemos, de repente, alcançar outros. Mas o nosso vínculo é com o Farol de Ismael, Casa Espírita em São José dos Campos, que nos auxilia e a qual nós estamos todos vinculados. Falamos de Espiritismo e nos encontramos através das nossas lives, dada a situação que vivemos atualmente, estimando que os efeitos possam ser similares, que nós possamos dedicar momentos à reflexão, momentos em expectativa passiva e saudável para que possamos receber a visita de amigos espirituais, que é assim que os espíritas convictos acreditam, creem na existência do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Essa é a base da doutrina dos espíritos. Então, muitos daqueles que porventura não estão nos vendo pela primeira vez, eventualmente, nós os convidamos a conhecer o Espiritismo, a conhecer essa doutrina. Não é bem doutrina. Doutrina da impressão de um grupo de coisas vinculadas a dogma, alguma coisa assim. Os princípios espíritas, que são bastante desafiadores ao nosso raciocínio, à nossa perquirição. E quanto aos trabalhos do Farol que estão sucedendo, através desses nossos encontros, nós também solicitamos e reivindicamos que os amigos espirituais possam nos visitar. Muitas têm sido as vibrações solicitadas para o Farol e muitos têm sido os efeitos salutares auridos destas vibrações que todos fazem, que todos pedem, o que é muito bom e muito importante. É bastante reconfortante a gente saber que pertencemos a um grupo em que se fazem presentes pessoas de muito boa vontade, de boa intenção, né? Nas tarefas assistenciais espirituais. Nós vamos, como sempre, tentamos trazer algumas reflexões, porque o básico da doutrina dos espíritos é exatamente o refletir, o pensar, o analisar. Sobremaneira, isso é o que prevalece. O espírita não pode deixar simplesmente na superficialidade. Eu preciso de alguma coisa e eu sei que o espiritismo, o centro, o passe me ajuda e, nossa, isso é muito bom, mas não, nós precisamos aprofundar um pouco. E muitas vezes não somos, em sua grande maioria da nossa sociedade um pouco patológica, dados a nos aprofundarmos. A gente tem muita superficialidade. A gente se aprofunda muito, como se diz, né? Às vezes em assuntos mais fáceis. Às vezes em novela, às vezes em futebol. Mas fica o convite para todos nós buscarmos conhecer mais, estudar mais, ler mais, meditar mais. E o Espiritismo nos fornece uma gama imensa de possibilidades para nos aperfeiçoarmos. Não quer dizer com isso que aqueles de nós que o amamos, que procuramos, pesquisamos ou estudamos,
estejamos satisfatoriamente bem. Não. Somos falíveis, precários e buscamos o esforço possível para alcançarmos o melhor de nós mesmos. Não é o melhor em relação a outrem. Eu tenho que me superar, me melhorar, se é que está certa essa construção gramatical, me melhorar. Não ficar melhor que os outros, isso não interessa, né? Então a doutrina nos fornece subsídios para isso. Nós temos uma recomendação e vamos lembrar os poucos de nós que estamos nessa corrente, uma necessidade premente de nós vibrarmos, vamos dizer assim, pensarmos positivo, orarmos aqueles de nós, dos nossos evangelhos, das nossas reuniões, para o Brasil, para a nossa pátria amada. Não somente as questões ligadas à pandemia, que recentemente se noticia o aumento, mas também assuntos correlatos da nossa condição social, econômica, política, têm preocupado a espiritualidade. Os espíritos coordenam, né? Amparadores, vamos falar de amparadores? Vamos falar de amparadores. Os amparadores coordenam. Mas tem muitas coisas, é óbvio que a decisão é nossa. Nós somos os únicos seres racionais do planeta. Os animais atuam por instinto, determinismo. Nós somos os seres racionais. Consequentemente, toda a confusão, todo o problema, toda a encrenca que existe, somos nós que causamos. Parte de nós. Ainda não aprendemos, se é que é o Evangelho a referência suprema aqui no Ocidente, como nós falamos. 2000 anos ainda não foi suficiente para nós aprendermos, para nós, né? Não adianta falar o ser humano é isso. Quem é o ser humano é nós. Ah, o brasileiro é assim, é assado. Quem que é o brasileiro? Nós. Então tem que começar por nós próprios. Amparadores estão presentes. O que é amparador? Não é fruto da imaginação, da fantasia, da nossa fé, de dogma, não. Amparador é uma inteligência real. Existem, são espíritos. Pessoas que já foram, que viveram entre nós, hoje são espíritos. E esses são aqueles mais dotados de uma percepção, de uma argúcia, de uma inteligência, de um sentimento saudável, que se voltam para amparar, para proteger. Os mais evoluídos envolvendo a sociedade, envolvendo uma cidade, envolvendo o país, envolvendo a terra. O morador é que faz as coisas, eles fazem o que podem, o que é permitido. Existem também os amparadores individuais. O pensamento evocativo nosso é suficiente, às vezes, para chamar amparador. Pode ser, vamos falar ex, porque ex daqueles que conviveram conosco na carne. Pode ser ex-papai, ex-mamãe, ex-irmão, ex-tio, ex-avó, ex-colega, ex-amigo. De repente é o nosso amparador. Desta vida ou de outra. E esse amparador, a gente vai lembrar também que não é porque a pessoa morreu que virou santo. Mas existem aqueles que, quando aqui já demonstram características protetoras, amistosas, cordiais, gentis, preocupação com o outro. Vocês vão continuar com, como se diz, expandindo essas características. Muitos deles são amparadores nossos. E também aqueles de outras vidas e tudo mais. Então, a nossa evocação já é uma atração aos amparadores. É importante a nossa autenticidade, né? Que não tem como se enganar um amparador. Usar de jeitinho, fazer de conta que fingir. Ele nos conhece a fundo, profundamente, sabe?
porque nos vê do invisível. Então, primeira coisa é ver se a gente é digno de confiança. Se nós somos dignos de confiança. E o segundo é perceber que o amparo não é uma questão, vamos dizer assim, de privilégio, é uma questão de mérito. Quanto maior o nosso esforço, a tentativa, a intenção, mais contundente é o amparo. Bom, a gente tem que desenvolver também, quando a gente fala em passe, a alegria. A gente já falou isso, né? A gente tá com a cara meio sisuda, né? Mas quem vê cara não vê coração, né? Ela tem que estar alegre no coração. Então a gente tem que desenvolver uma autoestima. Essa autoestima às vezes está baixa. E é preciso que nós a trabalhemos. Senão a gente se desvaloriza, a gente se autodestrói, fica se desvalorizando. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição de fazer tal coisa, eu não sei se vai dar certo. Viver se lamentando. E não foi a vida que determinou que a gente deva viver assim, fomos nós mesmos. É em nós mesmos que está, às vezes, essa índole de baixa alto para si mesmo, autoestima, baixa autoestima. Precisamos elevá-la. E aí, quando a gente transforma esse eu não posso, não consigo, por eu sou capaz, eu posso, eu tenho condições, eu não sei agora, mas eu posso adquirir conhecimento, eu posso me tornar diferente do que eu sou, eu posso aprender. Nada é de graça, né? Se a pessoa quiser escrever, ela tem que treinar. Se ela quiser tocar um instrumento musical, ela tem que treinar diariamente. Se quiser ser um atleta, tem que praticar. Tudo é esforço e autoestima, confiança em si. E a gente vê perfeitamente já no Evangelho, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, se a nossa crença é pautada numa perspectiva sadia, vamos acreditar que tudo é possível. Então, esse é o principal. E tem aquela famosa frase, né? Que a pessoa, para ter autoestima, tem que de vez em quando tê-la em mente, né? É de caminhão. Todos sabem. Não sou o dono do universo, mas eu sou filho do dono. Mentira? Se nós acharmos que é mentira, já começamos com baixa autoestima. É claro que existem tristezas, existem problemas, existem dores, existem angústias, existe uma série de coisas acontecendo nesse momento, né? Mas o íntimo coração já está provado que nas situações mais adversas e terríveis, né? Há pessoas que conseguem manter uma certa serenidade na dificuldade. E isso às vezes é exceção, que em muitos casos nós estamos normais, está tudo correndo tranquilamente e nós não estamos bem. Acorda de manhã com saúde, tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu trabalho, e a pessoa não está bem. Então, é para a gente refletir, né? É complicado. A doutrina espírita o espiritismo vai nos desafiar a refletir, a nos autoanalisar. Nós não sabemos tudo. Ninguém o sabe. Sempre lembramos isso. Ninguém o sabe. Não existe quem tem a palavra final. Não é do nosso nível mundial. É da Terra. Nós não sabemos tudo e às vezes o espírita, né, tem, conforme já falamos também, o hábito de definir tudo. Definir por causa e efeito, ação e reação. E aí se a pessoa introjeta uma ideia de que ela está sofrendo porque é karma do passado, porque ela deve, porque isso, porque aquilo, ixi, daí ela atrapalha a própria vida. Introjeta isso. Então fica... às vezes existe uma incompatibilidade entre duas pessoas. E se você se aprofundar muito em certas teorias que têm o seu fundamento, pois não pode ser levado ao pé da letra,
A pessoa já acha, não, eu tenho uma certa incompatibilidade com o meu irmão, porque na outra vida eu o matei, ou ele me matou, agora a gente está junto e tem que suportar, porque esse é a diretriz do mundo espiritual, etc. A gente fica... Porque não sabemos tudo. Existe a evolução e nessa caminhada existem os desafios à nossa frente. E nesses desafios nós vamos encontrar contrariedades, incompatibilidades, almas afins, almas desafins. Vamos encontrar uma série de problemas que não significa resgate kármico, dívida de outras vidas. É o caminho natural. E muito menos a gente pode fazer diagnósticos. Ah, você está sofrendo, é porque você... Na outra vida você fez isso, fez aquilo, e eu estou orientando porque eu não fiz. Eu posso te orientar. Não. É falta às vezes de caridade até. Então eu tenho que refletir sobre isso. Refletir. Lá em Kardec até, quando fala que a gente não... Até para Deus a gente tem dificuldade de entender, conforme sempre lembramos. O entendimento do que é Deus, que nos escapa. Kardec diz lá no Livro dos Espíritos que, como que a gente tem prova, né? Como que sabe da existência de Deus? Ora, por um axioma muito simples. Não há efeito sem causa. Observe tudo aquilo que foi feito, que não foi feito pelo homem, observe a natureza, observe se não foi feito pelo homem, você vai dizer que tem uma inteligência por trás. Ó, que beleza! Então, é através do reconhecimento da causa e do efeito. Um efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Bem pensado. Só que, da mesma forma que esse axioma serve para tudo que existe, deveria, ou alguém mais exigente, aplicá-lo-ia ao próprio Deus. Qual a causa de Deus? O que gerou Deus? Se todo efeito tem uma causa. Então, ficamos muitas vezes sem muitas respostas, por isso não sabemos tudo. Mas nós cremos, entendemos e sentimos e raciocinamos sem que haja, podemos estar errados, mas sem que haja uma contrapartida que nos prove o erro, que deve existir, existe uma inteligência por trás. Mas acima de tudo, o que nós acreditamos ou sentimos é a imortalidade em nós. E, consequentemente, a imortalidade de todo mundo, não só nossa. E o princípio consciencial evolui, e os espíritos regem os mundos, são co-criadores. Estão todos vivos. Aí a gente pega e pensa, mas todos vivos, os espíritos existem. Ah, então quer dizer que está vivo Machado de Assis, Rui Barbosa, Juscelino Kubitschek, Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, D. Pedro, está tudo vivo, em algum lugar. A alma é imortal. Ah, mas está vivo também os que não são nem brasileiros, né? Ah, está vivo Galileu, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dostoiévski, Chopin, Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson. Todo mundo vivo. Como estão vivos os nossos conhecidos? Avós, tios, avós, primos, amigos, aqueles que passaram pela nossa vida e já não estão nesse plano. Onde estão? O Espiritismo prega a imortalidade da alma. A morte é uma ficção. Os nossos entes queridos, os nossos conhecidos, os não conhecidos, todos que passaram pela Terra e já se foram, estão vivos. A vida é uma só, a vida continua. Isso é fácil de admitir. Muitos criticam. Criticam demasiadamente, que isso é uma coisa semidemoníaca, acreditar nisso. Porque a Bíblia, ou isso ou aquele outro livro, nega. Mas muitos
também acreditam e divergem, ou divergem da Bíblia ou a entendem de outra forma. E onde estão, onde estariam essas entidades? A pluralidade de mundos habitados, muitos já não estão mais na Terra. Outros estão na Terra, anônimos. Outros estão nas comunidades astralinas. Fala-se em céu. Pai nosso que estás no céu. O céu é toda parte, inclusive a Terra está no céu. Fala-se em inferno, uma região subcrostal, os abismos. A geologia já descobriu que ele não tem nada. Então há as comunidades que estão no céu porque realmente é uma leveza, vamos dizer assim, vibratória que faz com que haja um plano mais acima da crosta, acima da vibração densa, essa vibração nossa de pensamento, de ideia, de correria, de egoísmo, né? de tantas desordens sociais que existem, tantos problemas. Isso tudo é uma vibração. A vibração da Terra é uma vibração grosseirona. Então as entidades já que alcançaram uma leveza, porque já viveram aqui, passaram por isso, venceram isso, ou estão vencendo, estão em planos mais altaneiros, mais suaves. Lá tem trabalho também, tem evolução, tem estudo, tem vinda à Terra para ajudar, para socorrer, para fazer alguma coisa. Outros se encontram realmente em regiões mais densas. É como se eles quisessem se esconder. O excesso de criminalidade, de erro, de cometimentos negativos que geram raiva social, ódio de alguém, mágoa de alguém, o peso que a gente causa nos deixa como que atormentados e vibratoriamente ser encaminhado por si mesmo a uma região inferior. E muitos talvez sejam neutros, não estão nem lá e nem lá, estão por aqui. Aí na rua, nas nossas casas, vão no centro, toma passe com a gente, vai embora, vai para onde, vai para casa, fica por aí. Isso significa o que exatamente? Que nós ainda temos que entender melhor o mundo espiritual. Há informações? Há informações. Há livros psicografados de teor considerável e idôneo? Sim, há. Mas essas informações canalizam um determinado tipo de ocorrência compatível com o nosso entendimento para que exista aquilo que os espíritos, ou o espírito da verdade, idealizava, que é nos orientar, nos guiar. Mas há muitos segredos no mundo espiritual. E muitas das informações que vêm através dos médiuns são informações relativistas, isto é, elas não fogem muito do entendimento do próprio médium e do entendimento que nós temos. Então nós vamos adentrar no mundo dos espíritos, no mundo ignoto. Só que não pode ser também uma coisa tão absurda para nós imediatamente, porque nós, acostumados a viver na Terra, no mundo material, com as coisas da Terra, a ter um corpo físico, a ter casa, a ter rua, a ter escola, a ter instituições, a ter leis, a ter uma série de coisas. A gente não vai, a natureza não dá saltos, a gente vai acabar entrando no mundo espiritual, que tem uma certa similitude com o mundo material, fruto principalmente das próprias mentes dos milhões de nós, que lá chegamos e idealizamos a coisa, forma pensamento e projetamos mais ou menos aquilo que nós estamos acostumados. Está enraizado em nós. Não tem como ser diferente. E o espírito vai ter também uma aparência física humana. Ah, mas hoje a gente sabe que tem o corpo astral. O corpo astral é meio maleável, ele pode ser alterável. Só que tão somente é contundente isso, mas
pelo simples fato de reencarnarmos, de encarnarmos, vamos falar de encarnação, não de reencarnação, por enquanto, o simples fato de nós nascermos ali, quando há fecundação e começa a formatação do nosso corpo, que vem desde uma célulazinha minúscula e vai ali, né, esse mistério formando rins, baço, coração, sangue, a mãe dá leite para a criança devolve dente, cabelo, pele, unha, coração, fígado, etc, etc. Nós formatamos o nosso corpo e nós ficamos condicionados a essa formatação só no processo da gestação já é contundente para o espírito. Então nós transmitimos, não, nós levamos, né, para o mundo espiritual, quando seja na velhice principalmente, ou como qualquer ocasião, o efeito dessa preparação. Então nós vamos continuar com essa aparência do nosso corpo. Porque houve um condicionamento, uma espécie de moldura que se fez, uma escultura que se fez em nosso corpo físico, a partir do corpo espiritual, e nós mantemos essa aparência. Durante o tempo, sabe-se lá qual é o intervalo de uma encarnação a outra, até que nós alcancemos uma certa liberdade, uma certa condição, ou que venhamos a uma outra encarnação, uma outra vida. Que muitos renegam, né? Mas não adianta renegar também, porque se existir reencarnação, você, eu, todo mundo vai reencarnar e fim de papo. Isso é lei divina, não é opinião pessoal. Então essa forma humana sobrevive até que esse espírito se transforme em espírito de luz. O que é um espírito de luz? É alguém que já não tem mais corpo, não tem mais envoltório físico, já é o quê? Não é uma fumacinha, não é um nada. É algo muito superior a tudo que a gente pensa. Só que não é luz. É a forma como nós definimos. Nós, terráqueos. O espírito é luz. Os que chegam encontram o mundo, né? Os que saem também. É isso que a gente diz. Bom, o espírito de luz das altas esferas. Imagina o que é um espírito de luz. O que ele sente, o que ele entende, a percepção que ele tem. Nós conhecemos aqui a nossa terra, alguns já viajaram para o exterior, conhecem Paris, conhecem Londres, Nova York, Estocolmo, conhecem vários lugares. Mas estamos na Terra. Esses espíritos eles já têm uma visão. O sistema solar é pouco para eles. Ah, vou até Júpiter, vou até Saturno, não preciso ir a Urano, Netuno. O sistema é pequeno, a galáxia é pequena. E há espíritos desse teor, desse porte. Mas desçamos, não vamos tão longe, vamos em torno da Terra mesmo, os espíritos mais elevados. Nós podemos nos comunicar? Não. O nosso nível não os alcança. Então o que significa? A mediunidade é com entidades mais próximas. Não dá pra gente, o médium, ter uma conexão com entidades elevadíssimas, porque falta nele próprio. Essa conexão é indispensável. Uma elevação, vamos dizer assim. Com raríssimas exceções, as informações são superiores ao conhecimento do próprio médium. As religiões... Agora que entra, né? As religiões são todas fundamentadas na mediunidade, na visão de espíritos. As aparições de Maria, de Nazaré, pelo mundo, através de entidades espirituais em forma feminina e de excelsa beleza, que o cristianismo e as líderes religiosas impingiram que se tratava de Maria de Nazaré. Então tem Maria de Nazaré em Lourdes, em Fátima, em vários locais do mundo. Ou através de imagens que, como Aparecida, eram e foram, no caso das visões, médiums que
estavam vendo entidades iluminadas. Se era de fato Maria de Nazaré ou não, é outra questão. Pode ser e pode não ser. E nós não sabemos, não somos donos da verdade, nem estamos afirmando. Apenas que o raciocínio qualquer nos vai dizer que pode ser. O que não significa que não tenhamos para com Maria de Nazaré o respeito extraordinário por tudo que ela representa. E também não significa que com ela não exista, ou na sua legião, como dizem Memórias do Suicida, através da Ivone, os legionários de Maria, as falanges que compartilham com seus ideais. Quando Jesus aparece a Paulo de Tarso na estrada de Damasco, é a mediunidade de Paulo que vê o Espírito Jesus. Puxa! Cuidado que não você vai para fogueira, hein? É o que o Espiritismo diz. É o Espírito. Não era o corpo de Jesus que ele estava. Algum vai falar aí, sei lá, está blasfemando. Não, não estamos. Ele está querendo estudar, ler, compreender. A ressurreição não se dá em corpo físico. Jesus ressuscitou, conforme prometido ao terceiro dia, em espírito. Ah, mas o corpo dele sumiu. Tinha que sumir. Já imaginou se os apóstolos ou os seus seguidores percebessem, o corpo está ali, e aqui tem uma manifestação do Jesus? Peraí, tem alguma... Eles não entendiam isso na ocasião. Corpo espiritual. Eles não tinham condições de entender. E achar que estava tendo uma visão, uma coisa meio... Tá estranho, tem algum truque aqui. Se o corpo está ali, como é que ele se parece aqui? O desaparecimento do corpo, que talvez até possa ser uma iniciativa do próprio Jesus, foi assim bastante importante para a expansão do Evangelho. Que acreditassem que era o corpo de Jesus que estava ressuscitado. Hoje, as informações chegam até nós. Hoje, a conexão com um entendimento mais moderno, revolucionário, espírita, de grandes estudiosos, filósofos e os princípios espíritas, sabemos que existe o corpo astral, o psicossoma, o perispírito. E é ele que sobrevive. O corpo físico se desintegra. Ah, mas para Deus nada é impossível. Os que estão mortos há tantos anos aí, é só pegar o DNA deles e fazer outro corpo de novo. Para Deus nada é impossível. Claro que para Deus nada é impossível. Mas a natureza é coerente. É o espírito que sobrevive. Então, esses espíritos que se iluminaram são aqueles que têm luz. E ter luz é estar às claras. O mais importante de Jesus para buscar essa claridade, né, espiritual está no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, como se diz. As bem-aventuranças, os princípios ali alencados por Jesus, elencados por Jesus. Que é difícil para nós. É muito difícil. Nós estamos ainda ensaiando, aprendendo. Por quê? Porque nós perdemos a calma. Nós perdemos equilíbrio. Às vezes o nosso psiquismo, aí a gente fica meio nervoso. Não há como amar a todos, querer bem a todos. Há pessoas que não dá para nós tolerarmos. Isso é ser franco. Bem-aventurados que não têm esse tipo de problema. Nós não podemos ter uma estima semelhante para pessoas às vezes diferentes. Você tem uma estima, vamos dizer, um exemplo, uma estima pelo Chico Xavier. Para a gente dar um exemplão, né? A mesma estima que você tem por ele, você não pode ter por... Não vamos dizer nome, vai. Por alguém que brinca com a sociedade, que está no crime, que faz o mal, que usa de cinismo,
de corrupção, seja do que for. Não dá para tolerar. E nós também temos as nossas falibilidades. Aqui existe o cérebro e, como que se diz? É como se o cérebro tivesse um tapete, embaixo desse tapete, que seria o subconsciente, tem umas sujeirinhas nossas, tem umas coisinhas nossas, que a gente precisa acertar, melhorar, mudar. Praticamente, talvez, palmas para quem está fora disso e respeito. Mas muitos de nós, ao que parece, pensamos ou fazemos coisas quando estamos sozinhos que não fazemos diante dos outros. Temos os nossos percalços. Por isso que o Espiritismo nos convida, então, ao esforço, para que nós possamos ser melhores. Nos esforçar para sermos melhores. Daí o empreendimento, a tentativa, a dedicação, o empenho, a atenção, o interesse em vencer mágoas, ódios, raiva, ressentimento, reclamação. Isso tudo que nos expõe a nós mesmos uma coisa precária, mas que a gente tem. A gente ainda tem. Fazer ao próximo o que gostaríamos que ele fizesse, que nos fizessem. Nem isso não dá pra gente pensar direito, porque somos diferentes. Não é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, porque para alguém você pode fazer alguma coisa que a pessoa não quer. A pessoa não gosta. Somos diferentes. Quer um exemplo? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem para nós? As catequeses. As catequeses querer pegar e chegar aos índios e convertê-los à religiosidade nossa, quando eles estavam bem com a deles, em vez de respeitá-los. Sair pregando às vezes. A gente não gosta muito quando alguém bate na porta. Oh, eu queria uma palavrinha, vamos falar sobre a Bíblia. No momento não. Muito obrigado, meu irmão. Já vimos pessoas que estão, às vezes, por exemplo, num hospital e, de repente, vai alguém cantar, fazer, querer divertir a pessoa e a pessoa fala, pô, eu quero ficar sozinho. Estou nas minhas reflexões aqui, eu quero ficar sozinho. E assim por diante. Quer dizer, então nós, não é fazer aos outros aquilo que queriam que nos fizessem, a gente tem que ter uma certa empatia, entender que precisamos ajudar, mas ver até a forma como isso se faz. Nós somos falíveis, suscetíveis ao erro. Então a gente também não pode pregar aquilo que não faz. Dá para ficar sorridente e com medo de obsessor, né? Não dá pra gente ter essa inadaptação aos princípios evangélicos plenamente, quer dizer, não é totalmente em si, mas a gente quer demonstrar às vezes que é bonzinho. E aí Jesus já dizia, ai de vós hipócritas, se referindo aos dirigentes espirituais, aos dirigentes religiosos, sobremaneira, em cima deles que nós temos que ter atenção. Às vezes a pessoa chega com aquela melifluosidade, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muita paz. A pessoa não está em paz. A gente não está em paz às vezes. Vai buscar paz, vai lutar para isso, mas uma autenticidade ou uma busca maior da necessidade de aprender, de crescer. Nada de simulação, porque existem sentimentos que podem ser evitados, coordenados, lutar contra eles, mas às vezes nem sempre é vencidos imediatamente. Raiva, inveja, egoísmo, ciúme, uma certa prepotência, besteira, tolice.
fora da realidade? Talvez eu seja. Pensamos mais em nós próprios, porque, digamos assim, nós não precisamos propriamente de líderes religiosos, de lideranças, de gurus, de homens de Deus, não existe isso. Então, se nós precisamos de um guia, esse guia é Jesus. Podemos congregar, estar junto, trocar ideias, estudar, mas homens de Deus, não nos iludamos. Por que isso tudo? Porque o Espiritismo tem que ter os pés no chão, o olho lá no horizonte, né? E a mente no cosmos, né? Assim que se fala. Porque muitas dessas situações nos retardam os passos. E o Espiritismo que veio para liberar, para dar um avanço, é tão criticado e travado, e que nós espíritas muitas vezes também colaboramos pouco com a sua expansão. Que é de se sentir, né? O que nós precisamos é não prejudicar ninguém. Não prejudicar ninguém é ajudar quem pede. Ou então onde o socorro é óbvio. Às vezes não precisa que a pessoa peça. Você percebe perfeitamente a necessidade. A fome, o abandono, a miséria. É desenvolver um afeto e uma afeição, compreender o estado mental e emocional de outrem. É exercício, é tentativa, é busca, é reforma interior. Procurar entender, compreender. Cada um dá o que tem, inclusive nós. O que podemos fazer? Buscar a paz. O passe, passe e paz. Tem, embora seja com 2 S, a palavra passe e paz seja com Z. É óbvio, a gente sabe disso, mas sonoramente, paz e passe parece que estão juntos. E o passe transmite paz. Ajuda. Tem raiva, tem desilusão, tem tristeza. Vamos buscar a paz. Essa é a meta espírita. Buscar a paz. Procurar estar em paz consigo mesmo. Isso é um anseio da imortalidade, da continuidade. O que está em nós prevalece, não prevalece? Tem o karma? Tem o karma, existe o karma. O karma porque a vida continua, não houve interrupção, não houve. Então aquilo que aconteceu lá atrás não foi embora, não existe mais, não, continua conosco. Mas tem o karma, não vamos usar de palavras, criar palavras ou procurar um sinônimo contrário de karma, como se karma fosse mal. Vamos dizer, pode estar até errado, o karma bom e o karma ruim. O karma bom seria aquelas conquistas que nós fizemos, os créditos que nós temos, os benefícios que nós temos nessa vida, que são muitos. São muitos. Pouquíssimas pessoas nesse mundo, por pior que sejam as condições, poderiam dizer: eu fui um infeliz do nascimento até o meu último dia na Terra. Eu não recebi nada. Tudo para mim foi negativo. Não existe. Existe sim momentos, circunstâncias, amor, possibilidade de reflexão, contemplação, bem-estar, por momentos que o sejam. E o karma mais complexo é aquele que gerou as nossas desventuras, as nossas perdas, os nossos erros, que ainda estão conosco, porque a vida continua sem interrupção. Então nós agimos e continuamos com o reflexo dessa ação conosco. Vai para o mundo espiritual com ela, continua, está em você, volta para a Terra, está em você, não saiu de você. Você não fez alguma coisa lá atrás, essa coisa está presente. E no momento em que nós a vencemos ou a eliminamos, ela deixa de existir. Karma não é arma de Deus para nos castigar, não. Não existe isso. Não é olho por olho, dente por dente, não.
As consequências podem ser diferentes da ação lá de trás, dependendo da forma como se comporta o cidadão, a cidadã, o espírito que realizou tal coisa. A gente pode ir pelo amor. Onde nós fomos parar? Estamos numa cidade, pode ser a cidade natal nossa, pode ser a cidade que escolhemos por opção. Tivemos um casamento, um trabalho profissional, filhos, conhecidos, uma condição. Quem que definiu? Foram os nossos guias, os nossos chefes, eles que definiram. Você vai nascer em tal cidade, mas você vai morar numa outra, você vai casar com fulano e não com fulana, ou com fulano e não com outro fulano, você vai ter tal filho e não tal filho. Toda essa diretriz é uma logística do mundo espiritual. Eles têm que ficar se dedicando ininterruptamente a coordenar as nossas vidas. É isso? Pode ser. E pode não ser. Muito está em nós mesmos, isto é, os nossos pensamentos, a nossa energia, a nossa ação são magnéticos, geram, consolidam em torno de nós um magnetismo, um imã, que atrai as coisas que estão relacionadas conosco. Torna-se um campo magnético ao nosso redor, que atrai aquilo que é afim, aquilo que precisamos para corrigir, para resgatar. Ah, mas eu nasci no lugar e fui morar em tal outro lugar. Subrepticiamente lá no seu íntimo espiritual já existia um magnetismo afim com aquela situação, aquele local que o levaria ou o atrairia para tal ou tal situação. Por isso que se diz o quê? Nós somos extremamente complexos. E não somos. Podemos dizer que nos conhecemos, sabemos a nossa origem espiritual, para onde vamos de fato, as nossas características fundamentais, por que somos assim e assado. Nós estamos esquecidos do passado, sim, esquecidos, mas o espírito sabe. E esse saber espiritual é que norteia a direção dos nossos passos aqui na matéria. Como é que é o nosso pensamento? As nossas decisões. Vou fazer tal coisa, não vou fazer tal coisa, vou por aqui, eu vou por aqui. Minha opção é essa, ou minha opção é aqui. Como é que a gente direciona? É da gente mesmo, está na gente. A gente é o primeiro. Ah, mas... Então eu volto a ficar subordinado a noções... Poxa, é meu karma, eu tenho que suportar, eu tenho que tolerar. O espírito sabe das nossas necessidades e das nossas possibilidades. Temos diante de nós a opção. Ah, mas eu não... A minha vida foi indo, eu nem sei como é que eu cheguei aqui nesse momento. Precariedade das nossas perquisições, percepções, análise. Imaturidade. Somos meio crianças espirituais. Perdoai porque eles não sabem o que fazem, não é só na cruz lá, com as ironias, não. É extensivo a todas as nossas... aos nossos desacertos. Mas há acertos também. Então a reencarnação é resgate, débitos, créditos, que nunca é o pé da letra. Nunca é o pé da letra. A gente vê, por exemplo, né, que somos da natureza. E a natureza existem situações dolorosas, animais doentes, animais com destinos diferentes. Da mesma forma nós, não sabemos se é a experiência dos dirigentes astrais, do espírito. Animais que padecem e outros não. Não é karma. Eles não têm esse débito. De idêntica forma nós.
Pode-se surgir situações em que nós não tenhamos dívidas naquele campo e são experiências necessárias. Em tudo isso, o que acontece é que a gente deve refletir com destemor, sem se fixar dogmas a ideias pré-concebidas. É difícil. Não tem a música lá do que o Frank Sinatra canta, o My Way? Puxa na internet e vê a tradução bonitinha. Então a morte é uma ficção. E nós temos tantas ficções, né? O que acontece é que nós temos que aproveitar esse instante que nós aqui estamos, porque ele passa. E nós vamos sentir saudades da vida material. Por isso, fazer o melhor que pudermos. Melhor que se pode fazer. A vida verdadeira é espiritual, esta é breve. A mente é como, né, conforme se diz, é como os algoritmos, né? Algoritmo do Google, né? É isso? Eles têm lá um negócio lá que sabe o que você quer, o que você procura. Você entra num determinado assunto, ele manda outros assuntos relacionados com aquilo que você escolheu, o que você quer. A nossa mente é mais ou menos isso. Quanto mais nós pensamos em determinadas coisas, mais a vida nos traz essas coisas. O que gostamos, o que pensamos, o que buscamos, o que queremos. E é mais ou menos nesse processo que os processos reencarnatórios nos levam a situações que têm a ver conosco. Tem a ver conosco. Mas nós vamos sentir saudades das coisas dessa vida. Atenta bem na sua casa. Não interessa se é um barraco, se é um palacete, se é uma mansão, se é um apartamento, não interessa. Nós já vimos uma entidade espiritual dizer que morria de saudade da sua casa. E era um barraco na favela. Ele sentia muita saudade. Observa as coisas que o rodeiam, a sua mesa, a sua cama, o seu sofá, a sua televisão, as paredes. Observa as pessoas com quem você tem contato. A música que você gosta. O nascer do sol, o pôr do sol, as estrelas, a paisagem. Os programas de televisão, tudo bem. As coisas que te agradam aqui na Terra. Pode ter algumas coisas que sejam meio erradinhas, como se diz, né? Nós vamos sentir saudade disso tudo. Vamos sentir saudade das coisas da matéria. Mas só que essa saudade é por causa do contato físico. É que nem se sente saudade de alguém. Você pode até encontrar durante o sono, durante o sonho, vai encontrar lá na frente, mas você não está tendo o contato momentâneo. O espírito sente saudade. Sente saudade do filho, da mãe, do pai, de quem quer que seja, da esposa, do esposo. Porque não está junto fisicamente. Então a gente vai sentir. Bom, nós vamos às nossas vibrações. Com tantas ocorrências, vou deixar um convite. Não é propaganda, mas após o término dessa live, se você puder, uma descontração maior que supera as nossas singelas palavras, às vezes até desavisadas, né? Vai à internet, chama lá no YouTube, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Observa a letra, observa a canção e sinta a importância, às vezes, de, não obstante tantos problemas, ainda podemos considerar esse mundo maravilhoso. Podemos considerá-lo.
Ele diz muitas vezes lá que eu vejo as árvores verdes, rosas vermelhas também, eu as vejo florescer para mim e para você, e eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. Penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris, tão bonitas no céu, e estão também nos rostos das pessoas a passar. Vejo amigos apertando as mãos, dizendo como vai você. Eles realmente dizem eu te amo. Ouço bebês chorando e os vejo crescer, eles aprenderão muito mais que eu jamais saberei. Coisas simples nos rodeiam de extrema beleza. Que mundo maravilhoso. Não obstante tudo. Vibrações para todos os nossos assistidos amigos do Farol. Que muita paz esteja nos lares de cada um de vocês, de cada um de nós todos. Todos aqueles que nós nos lembramos, pensamos, os nossos irmãos aí, irmãos mesmo, né? Sem melifluosidade, sem... somos irmãos. Não precisa ficar falando, mas somos, né? Que estão vitimados pela doença, qualquer que o seja, né? Que haja paz, paz no Brasil. Vibremos por este nosso país, pela paz na terra. Especificamente a gente vai pedir para Roseana de Paula Pinto e seu marido Toninho, que reside na Rua do Porto, aqui em Caçapava, e que se apresenta o quadro de Covid. Estão conseguindo vencer e nós vibramos muito para que alcancem as melhores condições. Para todos aqueles que nasceram no dia de hoje, não no dia de hoje, também, mas aqueles que aniversariam hoje, 23 de janeiro. E nós pedimos licença para rogarmos vibrações para o João Vitor, que hoje faz um ano. E como a gente é bastante, às vezes, né, pretencioso, sei lá o quê, o João Vitor é nosso neto. E nós rogamos aos amigos as vibrações para ele. Extensivas a todos os demais. Paz nesse mundo, nas famílias, nos lares, nos corações. Que logo possamos estar juntos. Agradecimento profundo à infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, dos bons espíritos, Maria Santíssima de Jesus, os luminares da espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Paz nos corações. Alegrai-vos. É chegado o reino dos céus, que está entre